Então vamos lá, né, pessoal? Saudações verdes para você. Mais um pós-jogo aqui, Palmeiras 4, Vitória 0. O jogo foi lá na Bahia, lá no campo do Vitória. E esse jogo teve coisa, hein, cara? Mais ou menos, mais ou menos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, sobre os lances polêmicos. Vou trazer aqui a minha opinião, né? Achei a entrevista do Abel, né? Eu sempre assisto a entrevista do Abel antes de fazer aqui meu pós-jogo para tentar ver se eu consigo captar alguma coisa diferente do que eu tenha captado durante o decorrer do jogo, beleza? Então, mas antes, cara, se inscreve aí no nosso canal, mano. Ativa aí o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, sabe? A gente tá tentando postar conteúdos novos e tal. E aí deixa a sua opinião também, deixa um comentário, você que é palmeirense, o que você achou dos lances, se você achou que o Palmeiras foi beneficiado, não foi, o Vitória tá chorando, os antes já tá todo mundo chorando também. Deixa o seu comentário, você que não torce pro Palmeiras, comenta aí também o que você tá achando. Você vai continuar com aquela narrativa que a CBF, que é verde, que o Palmeiras ia ajudado? Bora então falar desse pós-jogo aí, vamos ver como é que foi. Já olha, eu vou falar pra vocês, de começo eu já gostei da escalação, né? Geralmente eu gosto da escalação do Palmeiras. Por quê? Eu vejo que o Palmeiras tem um elenco equilibrado, né? Tem bons jogadores e um bom treinador. Então, eu acredito que o Abel, comissão técnica, sempre pensa para cada jogo. Então, você não vai ver o Palmeiras sempre jogando ali do mesmo jeito ou com as mesmas estratégias e tal. Não, o Palmeiras ele pensa jogo a jogo, a comissão pensa assim e eu gosto disso aí. Então, a escalação eu gostei, acho que o Flaco tinha que ter ficado no banco também, concordei com isso. Vitor Roque está voltando de lesão, concordei com isso. Acho que o Sousa tinha que voltar à titularidade, ele só não jogou o jogo passado por causa da suspensão do cartão, acho que ele tinha que voltar sim. O Alan também, só não jogou os 2 jogos por causa da suspensão, então acredito que e o Paulinho estava fora por causa do entorse lá do tornozelo dele. Então, eu acredito que foi uma boa escalação. O Palmeiras vem jogando com 3 zagueiros, né? Com o Barbosa. Só não jogou assim também porque o Barbosa estava suspenso. Então, esses 3 zagueiros para mim também tá ok. Como eu falei, eu não tenho assim uma preferência, né? Eu olho o Palmeiras, tento ver como o Palmeiras joga e tô apoiando. Para mim tá interessante. Eu acho que é um time que tem tentado criar uma consistência defensiva, né? Meio de campo ali criativo, né? E tem que melhorar sempre as finalizações. É assim que eu penso, o equilíbrio entre os setores. E o Palmeiras está indo bem. Então vamos lá, começo do jogo, né? O Palmeiras sempre, né, tem tomado conta das ações. Acho que o Vitória, a chance que o Vitória tinha de perigo era em bolas paradas, né? Faltas, escanteios e tal. Então acho que o Palmeiras, né, sempre tem entrado para dominar as ações do jogo, né? Ter as iniciativas. E foi assim também nesse jogo contra o Vitória. E não tem como a gente falar dos gols, porque todos os gols só vieram após as expulsões. Então já vou logo direto para esse tema aí, porque a choradeira já tá grande, cara. E não adianta, tipo assim, Você sabe do que eu tô falando, cara. Você que gosta de futebol, você que acompanha, você sabe do que eu tô falando. São grupos de WhatsApp, você sabe. A resenha é grande, cara. E a choradeira é muito grande, sabe? Ah, mas que o Palmeiras, não sei o quê. O Palmeiras é assunto, né? Vários grupos de WhatsApp que eu tenho, sabe? Sempre tem, né? Os comentários sobre futebol, tal, tal. E é verdade que tem alguns times que, sabe, você sabe que a situação é tão ruim que não vale a pena, não traz discussão, não traz resenha. Não traz resenha. Agora o Palmeiras sempre traz resenha, independentemente do que for. Ganhou, vão procurar algum lance, algum ajudado ou aquela coisa, perdeu, aí vai vir e tal. A arbitragem, o Palmeiras é notícia. O Palmeiras é o que chama, é o que coloca, que fomenta as coisas aí, que traz, sabe, as coisas é o Palmeiras. Então, vamos direto para os lances, né? O primeiro lance que eu vou comentar aqui é o lance que gerou-se uma dúvida, né, do Marlon Freitas. Ele levanta o braço para disputar ou ganhar espaço em uma bola que tá vindo no alto, aí atinge o peito, assim, a altura do peito, perto do pescoço com o antebraço, né? Ali, pra mim, eu acho que ele foi, assim, imprudente, mas não se enquadra na expulsão, na minha opinião, né? Poderia se enquadrar o quê? Uma agressão? Não, ele
não agrediu. Ele pode ter sido imprudente, então um amarelo, para mim, de bom tamanho, acho que está acertadamente. Ele não foi assim, não teve jogo brusco, não ofereceu risco, integridade física do adversário. Não, ele foi proteger e o cara chegou rápido ali. Amarelo, para mim, tá tudo certo, né? Segundo lance, né? Aí o segundo lance, que é o do Maurício, isso, do Maurício. O Maurício, ele também foi imprudente ali. O pessoal até chora, né? Ah, não, ele armou. Meu, cara, acho que os caras nunca viram uma cotovelada em futebol. Eu acho que nunca viram, cara. Não sabe como é uma cotovelada, não sabe como que é uma agressão em futebol. Falar que ele armou o gatilho, não, ele foi imprudente, acho que ele exagerou. Ele vê onde o jogador tá e se protege, né? Não foi um gatilho. Olha a diferença, ó. E ele se protegeu, olha a diferença. Só que no lance do Maurício atingiu, né, o queixo aqui do... Na hora eu falei, ah, não foi nada não, talvez acho que só um amarelo, porque... Mas olhando o replay, eu acho que o do Maurício tá no limite ali. Eu acho que pelo replay, se eu fosse o árbitro, eu expulsaria o Maurício, cara. Eu não acho que dá pra... Não vou falar que foi uma agressão, mas acho que ele exagerou ao extremo ali, imprudência assim muito grande, porque o cotovelo atinge, né? É diferente do Marlon Freitas, que o antebraço atinge a região aqui do peito, né? Do Maurício atingiu diretamente aqui o queixo. Então acho que o Maurício, se eu fosse o árbitro, eu expulsaria, né? Claro que esse lance é muito de interpretação e é difícil a gente falar assim, deveria, que nem falou na transmissão lá dos coitados da GR. Não, deveria. Quando fala deveria, é uma coisa assim, tipo de fato. E você tem interpretação. Tanto é que tem interpretação que nem o árbitro e nem a arbitragem de vídeo entendeu para expulsão. Então tem que ter um equilíbrio nisso aí, sabe? Quando você fala deveria, é complicado, né? Um lance onde você tem que interpretar. Então, mas eu acredito sim que o Maurício poderia ter sido expulso ali. Se eu fosse o árbitro, acho que vendo o replay, né? No lance de jogo, acho que eu não expulsaria, não. Mas como tem replay, tem as revisões, eu acho que eu expulsaria o Maurício sim. Eu acho que ali o cartão amarelo ali ficou no limite. Acho que foi um pouco... O vermelho também não seria errado, não, né? Então, ali, querendo ou não, o Palmeiras deu sorte, né? Do árbitro ter interpretado que o lance poderia ser só para amarelo, assim como eles interpretaram. E não sei, eu não ia nem comentar, mas eu vou comentar as duas expulsões do Vitória, que ali para mim não tem discussão, né? Na hora do lance do Arias, né? Que o próprio jogador do Vitória aqui, acho que estava envolvido lá com o lance do Maurício, ele deu o carrinho, até nós aqui em casa falou, ah não, tirou a bola, né? Tirou a bola, não foi nada. Mas no replay mostra, cara, que em momento algum ele pega a bola, né? Ali é o contrário, o Arias dá um toquinho na bola, dá uma resvalada só, né? Também porque ele perdeu o tempo da bola. Mas em momento algum o jogador tira a bola, né? Ele atinge só a perna do Alan. Então, pra mim, eu vou te falar assim, onde que isso se enquadra, né? Naquele negócio de jogada brusca, força excessiva e que coloca a integridade física do atleta adversário, né? Aí na interpretação, sim, ele pode ser passivo do cartão vermelho. Então, eu acredito que aquele lance do Vitória foi para cartão vermelho sim, porque ele não atinge, não tira a bola. Não foi que ele tirou a bola e atingiu o Alan, não, ele não atinge a bola, ele não tira a bola. O Arias, ele dá uma resvalada na bola, né, e o zagueiro vem e dá um carrinho diretamente na perna do Alan, né, com as travas da chuteira. Então tem aquela coisa, né, jogada brusca, força excessiva e que coloca em risco a integridade física do... São essas três. Sendo que ele em momento algum tira a bola. Então, ele não tirou a bola. Então, para mim, foi expulso. Eu também daria o cartão vermelho. Eu acho que ele foi expulso corretamente. Acho que não fica no limite do Maurício, né? Dos 50-50. E lembrando que eu expulsaria o Maurício pelas imagens, pelo replay, né? Acho que ele poderia ter sido expulso sim. E outro lance, cara, eu vou falar pra vocês. Eu nem concordo, tá? Com essa regra. Nem concordo. O cara fez o gesto lá, só que
tá na regra, né? Aí não é o que eu acho ou o que eu não acho, não é interpretação, é o gesto, né? Tá na regra, então foi expulso acertadamente, muito mais acertadamente do que, muito menos dúvida do que o lance do carrinho, né? Então os dois jogadores do Vitória para mim foram expulsos de maneira acertada. Aí o jogo, né, ficou mais tranquilo ainda pro Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma força, né, uma pressão no primeiro tempo, fez 2-0. Né, o primeiro gol do Maurício e o segundo gol foi um gol contra, né, na jogada do Palmeiras. E aí no segundo tempo foi aquela, né, meu, né? O Palmeiras faz substituições para tentar garantir que o Palmeiras não tivesse também jogadores expulsos, tinha os jogadores com amarelo. O Palmeiras fez um arroz e feijão, essa é a verdade. Tava com 2 a mais, o Palmeiras fez arroz e feijão. A chance do Vitória era, né, os chutões, os lançamentos, né, bola lá na frente e tentar uma bola parada, que foi o que eles tentaram, né, bola parada, né, numa falta ali, outra. E o Vitória sem força também, já é um time inferior ao Palmeiras e ainda com 2 a menos. O Palmeiras só fez valer, né, depois o Arias fez um e o Sousa fez um de falta. Belo gol, mas depois eu tava vendo no replay, acho que o goleiro deu uma falhadinha ali. E não tem muito o que falar não, se eu for dar um destaque aqui, o destaque pro Arias e pro Piquerez, que jogaram muito bem lá do lado esquerdo, né? Jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras jogou muito pelo lado direito, né? E aí contra agora contra o Vitória jogou mais pelo lado esquerdo, eu achei isso muito bom. O Piquerez e o Arias jogaram muito bem. Também uma menção honrosa é o Sousa, ele ajuda muito o time. Talvez ele não seja aquele cara primor técnico, mas ele ajuda muito, ele se movimenta bem, ele faz uma marcação-pressão, então ele dificulta a saída de bola dos adversários, eu acho que é muito bom. O meio de campo ali não comprometeu, né? O Andreas ali na média, o Maurício na média, depois entrou o Flaco, o Vitor Roque, entrou jogadores, o Kelvin pela direita também. Tudo na média ali, não teve muito o que você avaliar dos jogadores do Palmeiras, porque o jogo não ofereceu, né? Não ofereceu essa de os jogadores aparecerem e tal. Então foi um jogo assim que o Palmeiras administrou e depois das expulsões administrou mais ainda, foi muito bem, fez 4-0, fez valer a força de líder. Eu sei que vai ser um chororô danado, mas vocês lembram muito bem, né? Que esse Vitória, time do Vitória, vocês lembram que na Copa do Brasil quem foi que os lances, né, que tiveram, né, cotovelada, mão na cara, e não teve choradeira não, né? Não sei, acho que é por isso que eu falo, o Palmeiras ele tá em evidência, né, cara? Então, tem que falar, né, tem que tentar desestabilizar, mas não dá não, acho que vale a resenha a zoeira, né, de torcedor e torcida e tal. Como eu falei, eu tenho uma opinião, e para finalizar aqui o vídeo eu vou só, né, reafirmar. Eu acredito que o Maurício sim poderia ter sido expulso. Acho que a interpretação ali, se fosse o vermelho, né, eu, pelo menos particularmente, não ia reclamar, não ia, porque realmente ele exagera, né? Vou usar essa palavra, ele exagera porque na altura, né? Na altura que ele deixou o braço, né? E aí pegou certinho no queixo do jogador. Não acho que foi uma agressão, né? Diferentemente de algumas opiniões, eu não vi o gatilho, né? Eu sei o que é uma cotovelada, cara. Eu já joguei bola, jogo bola, hoje bem menos, né? Mas joguei bola há muitos anos, eu sei o que é uma cotovelada. E o que o Maurício ele fez não foi uma cotovelada. Mas também não deixa de ter sido uma força excessiva, né? Colocou até em risco a integridade física porque pegou no queixo. Então, vermelho poderia cair muito bem ali. Eu expulsaria, se eu tivesse, né? Fosse árbitro e tal, expulsaria. Para você faça gol de 4-0, não, é uma opinião, né? Você pode ter opinião diferente também, tá tudo certo. O que eu falo aqui é sempre de para onde, né, tem se olhado. Só tem se olhado para os jogos do Palmeiras, né? Isso que eu falo, né? Quando foi contra o Flamengo, né? Quase comprometeu a classificação do Vitória. O Vitória ainda se classificou para a Copa do Brasil eliminando o Flamengo e não vi, né? Não vi choradeira, né? Tudo bem que aqui nós estamos em São Paulo, né? A zoeira é mais... As resenhas são, né, entre os 4 grandes de São Paulo, né? O que é difícil é ver que tem, às vezes não olham-se para tudo, né? Não olham-se geral. O foco tá ali no Palmeiras. E para mim tá tudo certo também.
Nem ligo por isso aí, porque o Palmeiras é bem administrado, é bem treinado, joga um bom futebol e briga em todas as competições. Isso pra mim é o que vale mais. Então é isso aí, Palmeiras líder 4-0, o Palmeiras foi para 47 pontos, o Flamengo empatou com o Internacional e assistiu o jogo inteiro praticamente. Foi o jogo antes, né, do Palmeiras, eu assisti. Ah, mano, pra falar a verdade, cara, o futebol brasileiro ele é nivelado por baixo, né? Então os jogos não tem tudo aquilo e tal. O Inter tá no desespero, o Flamengo tem um bom time, né? Saiu perdendo no finalzinho, conseguiu um empate, porque tem bons jogadores, né? Pedro, Arrascaeta, esses caras jogam muita bola mesmo. E não dá pra falar assim, o Inter teve como fazer o 2-0 e não fez, né? Não aproveitou a oportunidade. E o Flamengo veio com força, empatou, achei que... Pra falar a verdade, o Flamengo, assim, joga um futebol ok, né? O Palmeiras também né? Acho que não tem nenhum time no futebol brasileiro que joga, nossa, já faz alguns anos isso aí. Então, é um futebol equilibrado, né? Da média assim para baixo ainda, né? E a maioria dos times mais para baixo ainda. Então, eu não vejo assim o Flamengo como, nossa, é porque tem bons jogadores, então acaba sendo um time forte realmente. Mas o jogo foi 1-1, o Flamengo tá com 39, o Palmeiras tá com 47, então são 8 pontos de diferença. O Palmeiras é o melhor ataque, a melhor defesa da competição, né? Tem só 2 derrotas também, né? O time com mais vitórias, com menos derrotas. E vai brigar, essa é a verdade, né? Agora é preparar aí, no final de semana é Copa do Brasil, Palmeiras e Fortaleza. E já se eu não me engano, é quarta-feira. Quarta-feira o jogo de volta também. Lembrando que Fortaleza vendeu o mando de campo, né? Questões financeiras e tal. Se eu não me engano, o jogo vai ser na Arena Pantanal, alguma coisa assim. Mas a gente vai falando sobre isso também no decorrer dos dias aí pra tá atualizando vocês aí. Tá ok então? Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações. Pô, gostou do vídeo? Pô, deixa o like aí, faz isso aí pra nós. Compartilha com outros palmeirenses. Você que torce pro outro time, vem pra resenha aí, não tem problema não. Quer falar de arbitragem, quer falar de... Tá, tudo certo, eu vou tentar respondendo, a gente tenta trocar ideia. Vamos brincar, cara. A gente tem que se divertir, é um entretenimento. E não esquece, cara, segue o líder. Saudações verdes.